aquele restaurante, o prato é bom, tem custo-benefício bom, o restaurante é atraente, é confortável, ele me cria um aspecto de quero voltar. Alguém veio falar comigo de lá? Sim. Ou não? Simplesmente foi padronizado, o prato veio, tchau, tchau, é mais um que chega, ou não? Será que todos os processos, hoje eu vejo assim, todos os processos, aqueles que a gente aprende lá do começo, quando está montando um negócio, ou no restaurante, né? Vamos falar do restaurante. Que a cozinha tem que ser padronizada, que tem que ter gestão, a gente vai chegar lá no papo de hoje, né? Por que tudo isso tem que estar tão parametrizado? Porque tem que ter alguém lá fora me atendendo também, olhando no olho do visitante, né? Sentindo. Então, tudo isso, hoje eu vejo como aspecto de marketing e tem que existir nesse estabelecimento. O cliente, também. Nesse momento, não pode ser mais um, né? Tem que ser é uma atenção. E hoje, com essa vida que eu já mencionei, de tão acelerada, as pessoas necessitam desse mimo, se eu posso chamar assim, dessa atenção. Por isso que tem que estar tudo padronizado lá dentro. Para quem está fazendo a gestão, tem que ir lá para fora e também atender e olhar no olho do cliente. Se compartilhar, que é importante. Só dizer, a gente teve um pequeno probleminha técnico. E, na verdade, a gente entrou agora, ao vivo agora. Deu um delay aí. Né? Deu um probleminha técnico. Então, pessoal, volta. Estamos começando aqui estamos recomeçando, que a gente tem um probleminha técnico aqui, o debate. Ao vivo é melhor por isso. Né? Que faz parte do ciclo de debates da ANR, Associação Nacional dos Restaurantes. Nós, hoje, estamos dando sequência a um ciclo que pretende discutir aspectos diferentes da área de restaurantes. Uma área que cada vez mais é fundamental no Brasil, é um dos maiores empregadores do país. Cada vez mais o Brasil está reproduzindo como são as economias do mundo desenvolvido, onde a área de serviços é uma área muito forte e é a área maior empregadora, né? Porque na área industrial e outras áreas acabam tendo muita tecnologia, acaba diminuindo o uso de recursos humanos. E hoje, então, os restaurantes também, como nós estávamos falando há pouco aqui, né? Quando achávamos que estávamos ao vivo e não estávamos. A gente repete, né? Não tem problema. E era que os restaurantes têm um grande desafio, que eles praticamente estão funcionando como se fosse com o espírito de startup, né? Onde os restaurantes têm que dar respostas não só de alimentar as pessoas, mas têm que dar respostas às aspirações das pessoas. Tem que reproduzir modelos e comportamentos e maneiras de ser que as pessoas, de alguma maneira, querem experimentar. Isso tem sido um desafio muito grande e tem trazido para o ramo de restaurantes novos empreendedores. Muitos empreendedores jovens, fundos de investimento também, assim como aconteceu no setor de tecnologia. No setor de tecnologia, onde há aquela filosofia, eu faço tudo pelo usuário, eu quero atender o usuário e eu tenho que dar experiência para o usuário. Isso também está vindo um pouquinho para o ramo de restaurantes. Então, me desculpe, Lúcia e Ive, mas gostaria que você, de alguma maneira, repetissem, em rápidas palavras, aquilo que vocês acham que é um desafio. E por que está acontecendo isso no ramo de restaurantes? Por que, de repente, tanta gente que não tinha a ver com o ramo vem investir? E por que os restaurantes, cada vez, eles querem oferecer experiências? É uma mistura de projetos diferenciados, com cenografia, com alimentos que vêm do outro lado do mundo, com chefes que querem traduzir rituais novos, né? Por que isso está acontecendo? Eu não sei exatamente onde parou, mas eu vou repetir, vou pincelar algumas coisas que eu falei. Bom, primeiro, você falou um pouco, né, sobre a gente está numa crise, ou será que existe essa crise? Uma crise hoje que a gente vê que é mais política, né? As pessoas têm medo de investir, mas também a gente percebe o mercado de food service crescendo. A minha sensação é que cresce porque o mercado fora do lar cresce. Então, muitas pessoas trabalham muito, precisam do seu tempo para investir no seu trabalho e investem cada vez menos na sua alimentação dentro de casa, então a expressão fora do lar. Hoje eu vejo, além das startups, né, que a gente falou, centrais de produção. Eu que estou no ramo, muitos clientes acabam procurando a gente para essas centrais de produção, para fazer alimentação rápida e servir essas pessoas. Ou entrega o delivery, ou vende numa loja física, enfim. Alimentos mais saudáveis, alimentos com uma produção com certa segurança, produtividade, e que fazem o mercado de food service crescer.
O outro ponto são esses investidores jovens que muitas vezes perderam grandes empregos por conta da crise. Não tinha falado sobre isso, mas é uma coisa importante. Um aspecto. É um aspecto importante, uma característica até, né? Dessas pessoas que conhecem a alimentação, querem uma alimentação saudável, se alimentam fora do lar e veem como esse setor importante para os próximos anos, acabam investindo ou como investidores anjos em startups no negócio ou no próprio negócio. Sim. Que pode ser um aplicativo voltado para alimentação, que pode ser um restaurante. Eu acho que vejo o crescimento desse setor nesses aspectos. Certo. Talvez a vida, né, acelerada, como foi mencionado, a gastronomia ela compartilha, ela é lazer, ela agrada, ela é um momento onde a gente extravasa o dia a dia corrido de todo mundo. Então, as pessoas acabam, hoje já são bastante exigentes no assunto, já têm a vontade de escolher aquilo, escolher um tipo de alimentação saudável. No caso da minha profissão, né? Então eu ensino aos alunos a como acolher esse ângulo. Então, assim, de qualquer maneira, esse investimento, esse olhar maior para a gastronomia, justamente, eu entendo que seja essa mescla de atendimento pessoal das pessoas. Corre, vai lá, é gostoso, você está num lugar agradável, você, Ive, que cuida da parte também de arquitetura, de bem-estar das pessoas. Muitas vezes a gente está num quarteirão, a gente indo num quarteirão, passeando, você viaja por vários países, né? Então você tem essa facilidade de desfrutar deste momento de se autossatisfazer. Então, tudo isso eu entendo que seja o porquê desse crescimento tão investido hoje em dia. Dentro desse... vamos passar para o nosso assunto propriamente de hoje, mas essa introdução foi muito importante porque mostra que você tem empreendedores da nova geração, você tem empreendedores seriais, né, porque eles têm mais de um restaurante, têm mais de uma rede, eles ao mesmo tempo querem colocar no ramo de restaurante experiências que eles tinham de outras áreas, né, e perguntam por que isso não? Por que desse jeito? Quer dizer, você tem muito mais decisões, muito mais dúvidas que colocam em risco, colocam em dúvida aquela decisão tradicional do setor. Olha, mas sempre funcionou assim. Né? Por que ser de outro jeito? E a gente vê muitas transformações, então, nos projetos, pelo que eu tenho acompanhado. E essa justamente é uma questão, como tem impactado esses novos empreendimentos, né, que querem, de repente, oferecer novos sistemas de serviço. Sim. Querem oferecer autoatendimento, muitas vezes, né? Querem usar pequenos espaços. Como isso? Querem fazer o máximo com pequenos espaços. Isso fica parecendo até impossível, né? Vou ter servido todo esse menu e tendo essa cozinha desse tamanhozinho. Mais ou menos uma cozinha de navio, Sérgio? Então, aí que eu quero o comentário de vocês. Como é que essa diversificação multiempreendedora no setor de restaurantes com espírito startup está impactando nos projetos, né, na idealização do restaurante, no que tem mudado como era antes e agora, e também, Lúcia, na sua ótica, na questão da qualidade. Como vocês têm se adaptado a isso? Isso começa a trazer em prática tudo aquilo que a FS1, antiga Placontec, trabalhou nos últimos 41 anos, e hoje, aqui no Brasil, a gente consegue pôr alguma coisa em prática. Porque a gente sempre estudou projetos internacionais, querendo trazer para o Brasil e meio que colocar no negócio das pessoas esse tipo de negócio, e muitas vezes aqui no Brasil não funcionava. Pensando que lá fora, Estados Unidos e Europa, tem 2.000 consultores, aqui tem 15, sempre foi muito difícil nesses anos de empresa colocar todas as técnicas que a gente tem. E hoje, por conta desse novo mercado e de cozinhas compactas e de tendências, a gente consegue colocar com mais aceitação dos empreendedores. Por quê? Geralmente eles querem 200 lugares e 30 metros quadrados de cozinha,
porque aquele espaço da cozinha foi o que sobrou, a única forma que se tem de resolver é colocando a tecnologia, que é o que a gente sempre quis usar, só que a gente nunca conseguiu. Então, uma coisa vem ao encontro do que a gente sempre estudou e sempre tentou colocar até de uma forma imposta, que foi super errado, mas que muitas vezes é o que resolvia o problema da pessoa por conta de área física. Hoje, a área física, 1 metro quadrado, é super caro, então a gente acaba investindo em equipamentos que possam ter um payback muito rápido no investimento. Então, respondendo, né? Hoje a gente falou lá fora um pouco sobre o Grab and Go, a gente falou sobre cozinhas compactas, cozinhas abertas. Tudo isso está relacionado à tecnologia. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Os equipamentos hoje são flexíveis e com poucos equipamentos se consegue uma produtividade muito grande. Então, foi feito para resolver esse tipo de problema e atende com muita facilidade. Lúcia? E essa parte toda aliado a isso, a qualidade fica, às vezes, facilitada para os problemas rotineiros do dia. Por quê? Hoje em dia, a qualidade ela começa antes da entrada da porta do restaurante, né? Na escolha e qualificação do seu fornecedor. Se você quer um produto de marca, de nível AA, o seu fornecedor tem que acompanhar, tem que seguir, se alinhar à meta do restaurante, da unidade de alimentação. Então, com isso, a qualidade ela é um fator bastante importante no dia a dia da nossa vivência, né? O colaborador hoje, ele acabou de fazer a sua cocção, em vez de ficar esperando o resfriar daquela produção, já temos equipamentos que em 1 segundo, 2 segundos, já resfria, ele já evita aquele tempo de temperatura ambiente, que para nós, chefes de cozinha, realmente é prejudicial, né? E depois disso ele já inicia toda a parte de cadeia alimentar totalmente segura, com totalmente a cadeia sendo atendida de forma a comercializar o alimento seguro. Então, aliado a todas as inovações, a qualidade ela também vai acabando se alinhando a essas novas tecnologias. Hoje você pega um Thermomix, né? Eu quero fazer alguma coisa voltada a uma farinha de grão de bico, eu em 2 segundos vou lá, vira farinha. Então, não tem, a manipulação é diminuída, né? Então, toda essa parte de segurança e qualidade, ela naturalmente fica muito bem atendida. Como você disse que, às vezes, 200 lugares e o BEC com 30, né? Realmente é assim que se pensa. Eu estava falando isso agora há pouco. A gente agora tem que se habituar com toda a tecnologia e saber cozinhar, saber produzir como se fosse dentro de um navio. Não tem outra explicação, né? Site da Pizza, Daniel Ribeiro, parabenizando a NR pela iniciativa. Quem quiser de alguma maneira interagir no chat, fique à vontade. Eu acho que essa é uma grande questão. Hoje o mercado ele não tem projetos muito standard, cada projeto é um projeto assim, bastante diferente, depende de espaço, local e projetos até na mobilidade. Então, aquelas regrinhas básicas, de alguma maneira, hoje em dia, têm que ser reinventadas a cada projeto, me parece, né? Personalizado, né? Personalizados. E uma outra questão, só isso é uma observação, não sei se vocês concordam, né? Mas é também, é muito bem-vindo, eu acredito, essa questão multicultural do empreendedorismo, né, no setor, pelo que a Ivy falou, pela melhor aceitação da tecnologia, para o pessoal que enxerga, tem um segundo olhar, né, vê o outro lado, porque por muitos anos o mercado ele teve muito predominado pelo artesanal, né, pela questão do talento pessoal, né, isso foi meio que protegido a 7 chaves. Parecia até assim pouco sacro, digamos assim, né? Você quebrar isso, né? Quer dizer, que era o talento da pessoa que estava ali expresso na comida, na alimentação, e isso parece ainda tá um pouco difícil de romper, mas evoluiu bastante bem. E a questão da tecnologia me parece também assim, quem veio de ambiente corporativo e empreende restaurante,
aceita muito bem a questão da tecnologia. E aí, justamente uma questão para as duas, né, que é em função dos pequenos espaços, metro quadrado caríssimo, né, loja que poderia ser em 200 metros, hoje é em 100, loja que deveria ser em 100, em 30, e aí vai. A tecnologia ela tem sido fundamental nisso. E, Lúcia, a tecnologia ela quebrou algum paradigma do controle de qualidade ou ajudou? Não, como ratificando, ela realmente ajudou. Ajuda muito pela rapidez, pela toda a parte de controle higiênico-sanitário, né, tão preocupante. Nós estamos lidando com a saúde das pessoas, né, e esse cuidado ele tem que existir. Não pode nunca deixar de lado, é uma das coisas, não vou tirar a importância dos setores, né? O BEC, ele é bastante, se o BEC não faz as coisas de uma forma correta, o front ele acaba sendo prejudicado. Então, as novas tecnologias, de fato, até nos ensinamentos para os alunos, eles já treinam com as novas tecnologias. Então, forno combinado, Thermomix, são coisas que, quando estivemos sentados, né, no nosso laboratório de gastronomia, não existia. Então, essa atualização ela é bastante importante justamente para esse controle ímpar. E só para você completar também, queria te falar, porque até algum pouco tempo atrás, né, a gente às vezes ia em algumas cozinhas que tinham alguns equipamentos muito bacanas, até o forno combinado, mas a gente via encostado. Não sabia usar. Não sabia. Até hoje, tá? Até hoje. Então, nossa, quer dizer, mas até hoje. Mas hoje. Assim, com esse trabalho das faculdades, com formação, já embutido a tecnologia lá na faculdade, isso vai ajudar em algum momento, né? Já alterou um pouquinho, né? Já alterou. E tem um outro ponto, né? A gente falou do crescimento, logo no começo da palestra, do setor, mas também existe aquele número de, principalmente os estabelecimentos comerciais, bares e restaurantes, que são implantados em São Paulo e em 5 anos 95% fecha. Por que isso existe? Provavelmente não teve tecnologia, provavelmente não teve essa consultoria do uso da tecnologia, então acabou se tendo um custo muito grande sem controle. Às vezes foi aberto em cima de uma pessoa, essa aberto pessoa saiu. Em cima dessa pessoa lúdica que foi lá servir o prato, que sabia cozinhar, porque a sogra sabia cozinhar, porque a mãe sabia cozinhar, e foi cozinhar de forma doméstica num produto que é totalmente industrial. Estamos falando de uma cozinha industrial. E hoje dá para montar cozinhas para servir 100 pessoas ao mesmo tempo em pequeno espaço? Desde que ela seja flexível, e tem todas as normas para isso. Então, o manual de boas práticas e o projeto tem que estar disposto a interagir com essa flexibilidade. Então, onde eu recebo o material? Será que esse material do fornecedor está sendo recebido in natura, que eu tenho que ter uma área externa para receber, ou, nesse caso, eu recebo um pré-processado? Aí tem que estudar o custo disso. Vale a pena ter isso, ou vale ter uma área lá fora para receber essa mercadoria? Então, a gente está falando de um setor só. Isso vai para toda... Isso também implica em toda uma racionalidade na cadeia de decisão, a meu ver, porque de acordo com o cardápio, muito comum a gente ver naqueles restaurantes de finais de semana de famílias, que era o que predominava até anos atrás, você ia, era aquele cardápio de 4 páginas, de 5 páginas, era uma Bíblia, Antigo e Novo Hoje Testamento. Hoje está mais enxuto, não tem como, né? Não, hoje não é tem. só o Novo Testamento. Não dá para ter muito não, mais não tem área para reserva, tem que racionalizar o que ganha, tem que controlar o custo, né? Tem que gerar lucro de fato, né? O volume do alimento in natura que ele recebe é muito grande antes de fazer toda essa programação de cardápio. Então, precisa, dependendo do espaço, tem que ser um cardápio enxuto, com pré-processos já feitos, ou seja, o alimento feito com antecedência, alguns pré-preparos feitos com antecedência. Isso é uma questão que, Lúcia, fazer um ping-pong rápido, vai ficar bem mais movimentado. Que é, por exemplo, o seguinte, Lúcia, mas com um espaço pequeno, certo? Tendo que produzir algum volume mínimo ali de pratos. Ainda dá para fazer comida saudável assim? Lógico que dá, com certeza. Aí é que dá, porque, como já mencionado, a parte toda do recebimento e a racionalização no recebimento e os cuidados que tem que ter, justamente sendo uma coisa mais enxuta, você tem uma oportunidade de estar repondo isso com mais
frequência, né? Então, e hoje a alimentação saudável, o vegetariano, o vegano, é o que está. Reparem que é o assunto. Eu agora estou indo num congresso da cozinha vegetariana, e assim, lotado. Então, o ser humano já está sabendo que ele é o resultado daquilo que ele come. Então, na verdade, essa parte saudável, sendo um cardápio mais enxuto, esse recebimento cuidado, ele com certeza vai ter um produto final mais saudável. Aproveitando a questão que você falou, que é bom colocar, por que eu citei comida saudável, né? Eu até assim sou um gaúcho religioso, então eu como carne, né? Não necessariamente todo dia, mas o que se percebe no mercado como um todo, pelas estatísticas, é que o espaço de mercado que mais cresce é aquele da comida saudável. Né? Se não é um restaurante de comida saudável, ele tenta tornar alguns aspectos do cardápio saudável, até para poder servir grupos, servir famílias, e até aqui em São Paulo um movimento de chefes conhecidos, que o próprio Alex Atala e outros vários, né, que estão abrindo seu segundo ou terceiro restaurante em cima desse nicho. Porque esse é o nicho que mais cresce. Eu, inclusive, conheço redes, não sei se dá para chamar de fast food, mas redes pequenas e compactas que têm 70, 80 lojas em cima de comida natural. Né? Então, tem uma visão já de fast food, tem uma visão de franquia, mas é comida saudável. Né? Isso exige uma operação um pouco diferente, né? Um outro olhar, né? Que pode ter uma padronização, mas você tem que ter um ritmo talvez diferente. E aí a questão do espaço, Ive, né? Também é um pouco diferente isso, né? Porque você tem que o natural, o fresco, né? Ele tem um processo diferente, então, ele exige um pouco mais de espaço, né? Ou será que a parceria com o fornecedor torna-se mais essencial ainda? Isso é importante, essa parceria. Sem parceria hoje não se faz, né? Sozinho não fazemos nada. Mas eu diria que tecnicamente o convencional ou o de nicho, ele precisa seguir a norma. E seguindo a norma, não tem tanta diferença assim, sabe? Quando eu pego um projeto para fazer, isso aqui é de central de produção de vegano, isso aqui é central de produção de um cardápio que vai para o hospital. Para mim, o nível de exigência técnica das áreas e ambientes estão intimamente ligadas. Para mim, são iguais. Está sob a luz das leis, né, vigentes, então não tem o que mudar. Assim, mas como as coisas vão acontecer no espaço menor, é um fato novo. É um fato novo. Sim. Porque antes, um espaço, eu precisava mais espaço, eu precisava mudar X pessoas, né? Quer dizer, o processo todo ele é colocado sobre podemos até chamar no estresse positivo, né? Que é como é que você vai resolver as questões em menor espaço, né? E aí, nesse caso, eu crio padrões, tanto na elaboração do produto, do seu cardápio, lá dentro da cozinha industrial, seja ele qual for, se é pequeno, médio, grande, se é saudável, se é vegano, se é qualquer outro tipo, hot dog ou hambúrguer. O processo é o mesmo e a mesma coisa, a padronização e equipamento serve para isso. E multiplica-se. Quando a Lúcia falou, logo no começo ela falou, se existe um ambiente onde eu preciso pré-preparar e resfriar de uma forma convencional, aquilo demora muito mais e passa por um processo de contaminação que pode ser muito mais perigoso. Sei lá, uso para fazer isso em metro quadrado, 4 metros quadrados. É essa área que se precisa para fazer essa operação. Se eu tenho um resfriador rápido, um forno combinado, eu faço isso em menos de 1 metro quadrado, num espaço de tempo muito menor. Isso serve para qualquer alimento. E vai poder fazer os alimentos na medida que necessário. Não preciso mais ter aquilo feito de quantidade deixado sob refrigeração. Eu já com o forno combinado, com toda essa parte tecnológica, a gente utilizando isso, também evita desperdício. Só faz aquilo que no momento vai se precisar. Na distribuição. Na distribuição. A vida útil do alimento é melhor. Muito Muitas vezes fresco. O processo melhora sem dúvida, as características do alimento e o resultado final e o controle. E o resultado final perfeito. Eu vi que você, dentro da nossa pré-informação a respeito aqui do debate de hoje, né, do painel, né, debate, você colocou uma expressão cada vez mais eu tenho ouvido, que é o tal de grab and go, né? Assim se escreve, tá certo assim? Grab and go, tá certo. Ó, se quiser enquadrar aqui, ó. Explica para todo mundo o que é esse estilo de funcionamento, serviço, como é que funciona? Grab and go, o próprio nome diz,
Sim. Eu pego e como. Tá. Então, isso pode existir em estabelecimentos de A, B, C ou D. Fora do país existe muito mais. Hoje, um exemplo, eu estou com 2 projetos. Um projeto na Vila Olímpia, que é o do Grab and Go, onde os visitantes entram, os clientes entram, pegam num expositor vertical aberto o que ele quer, o produto está pronto, então ele pega a bebida pronta, dosada, porcionada no copo, fechadinho, resfriado, a salada de fruta, a sobremesa já em bolso, isso é o Grab and Go. Ok. Pago, eu peço uma torta quente, ele finaliza para mim, me devolve e eu vou sentar, não tem ninguém me atendendo. É a loja de... Como que a gente Self-service, autoatendimento. Autoatendimento, é uma loja de autoatendimento. E isso a gente está falando de um nível de produto. Também está já se transferindo também para a hotelaria. Então, eu tenho o mesmo serviço de Grab and Go, porém com vinhos, porém com alimentos pré-preparados e com muita qualidade. É pelo jeito quem fica à vontade de comprar mais, hein? Então... E será que comprando mais, Ive, o preço também é melhor? Porque não tem o... não tem vários custos, né? A gente tem visto até com a tecnologia, tem Sim. lojas do Bob's e outras Sim. agora estão totalmente... o McDonald's também, acho que recentemente também uma loja modelo que é tudo no autoatendimento e você faz. Sim. Exato. Só colocando aqui, também mandando aí, a gente tem uma audiência muito boa, obrigado a quem está assistindo. Luiz Mitidieri, também um recado aqui, mandando uma saudação para Ivan, o chefe Ivan Ashkar. Isso, é Ashkar, né? Ashkar, legal. Também legal. mandando, justamente falando que esse sistema na Europa, em hotéis, é bastante comum. E eu acho que isso também que é interessante. O mercado ele fica cada vez mais plural. Não tem um modelo certo, né? Você vai achar um formato certo, funcionamento, com espaço certo, né? Se o teu é de volume, se o teu é restaurante para atender poucas pessoas, né? O que importa é que o modelo tem que dar certo. E aí, Ivan, a questão justamente, até que nós estávamos discutindo na preparação desse painel, né? Onde hoje em dia, né, deixa de ser aquele restaurante familiar, que era o restaurante que às vezes abria para se autossustentar, para ser um restaurante que qualquer hoje que abre, e conheço vários que abriram no último ano e o sujeito já tem 2, 3 franquias. Quer dizer, ele tem que abrir num modelo, né, altamente planilhado, de controle, para poder ser replicável. Caso contrário, se ele abre desarrumado, ele não vai conseguir replicar isso. Profissional, muitas vezes o bom né? lucro não é numa loja, em 2 lojas, 3 lojas, 4 lojas, né? Então isso também leva a uma maneira diferente assim de controle de lucratividade, de detalhamento do negócio, a gestão melhora. Como todo bom negócio, ou como todo negócio, deveria ser implantado pelo um plano de negócios e um plano de metas. O restaurante também precisa disso. Então, hoje as pessoas têm buscado mais o controle, a gestão. Obrigada. A gestão do seu próprio negócio. Então, por exemplo, aqueles que a gente fala que são familiares, tem muitos familiares que deram certo também, né? Os familiares que as pessoas pensavam muito só na gastronomia, na questão do prato, na decoração do prato e tal, hoje também precisam olhar os preços, os custos, que lucro que está dando, qual EBITDA que deu, o que eu vou fazer com aquilo, está dando lucro, por que não está dando lucro? Então, buscar lá do começo. Onde eu estou implantado? Será que eu posso ter um fornecedor que me forneça melhor, com custos mais baixos? Vai até na engenharia do cardápio, dos alimentos que eu tenho naquele mês do ano que possam melhorar o meu valor de cardápio para diminuir o meu custo e eu ter uma margem melhor. Isso é só um ponto, mas aí tem o outro ponto, funcionários. São custos, então, tudo isso tem que ser muito visto. Custo fixo, custo variável. Por que a gente pode diminuir daí e como? Então, hoje as pessoas precisam olhar custo, precisam realmente planilhar ou fazer um sistema e olhar tudo isso. Dentro senão disso, não faz gestão. Lúcia, na qualidade, né, que a gente ainda vê casos, né, não sei se às vezes a vigilância sanitária comete excessos, chega na hora errada,
no dia errado, né? Não liga antes de visitar. Isso não liga mesmo, não né? liga antes de visitar, olha, não é uma visita socialmente assim, né? Que liga, telefona e tudo mais, né? Mas assim, a gente vê tantos casos ainda acontecendo por aí, apesar de que eu sou testemunha disso, convivo com muitas operações e vejo o cuidado, vejo a seriedade, vejo a atenção, vejo o treinamento, né? Mas, no entanto, a gente vê isso. Isso tem algum... o fato de pegar alimentos impróprios ainda, né, de vez em quando. E às vezes não estão impróprios, mas estão em desadequação com a normatização. É um descuido, essa tentativa de o alimento que venceu ontem, eu vou deixar um dia a mais só. Né, e, de repente, cria uma cultura na empresa, que é uma cultura permissiva, digamos assim, de um dia ficar 2, ficar 3, ficar 4. O que acontece? Na verdade, esse cuidado, né, é muito importante para que o empreendedor ele busque um profissional especializado, né? Que dentro da nossa rotina há o treinamento, há a cobrança dos colaboradores, há uma fiscalização meio que interna e que acaba sendo um hábito e eles erram menos, né? Sempre há um fator às vezes de descuido, mas com um treinamento e um acompanhamento na rotina desse controle de qualidade, sempre focado na segurança alimentar, acaba esse profissional falando a mesma linguagem, tendo o mesmo objetivo do empreendedor, chega-se num momento melhor, em dias mais tranquilos, e que a fiscalização pode chegar e já saiu em algumas consultorias feitas que não aconteceu nada. Então, é o hábito voltado para o que é correto. Tudo isso é bastante importante. Hoje em dia, algumas franquias elas têm uma opção de ter a sua cozinha central. E ela distribui. Então, também é uma outra logística, né, para a atuação desse dia a dia e padronização das produções dentro das lojas. Mandando um abraço para você, Lúcia, o Rodrigo Barbosa. Obrigada, né? Rodrigo, meu aluno. Aluno, tal. O Ivan, chefe Ivan Ashkar. Temos que repensar o nosso sistema de trabalho e formatos, não há mais espaço para erro, o custo do Brasil e a falta de mão de obra qualificada mata a lucratividade dos empreendimentos. A verdade é que quando eu tive, anos atrás, alguns amigos que entraram no sócio de bares, eu me lembro que eles falavam o seguinte, olha, dando tudo certo, a nossa margem de ganho é 20%. Isso eu acho que é um tempo antigo, em que 20% era possível. Hoje não, né? Eu acho que a diferença entre lucro e prejuízo ela está muito próxima, então você tem que maximizar realmente. Se não for 20%, não é saudável. Continua. Continua 20%, olha só. No mínimo 12%. 12%. De 12% a 25%. Se não for isso, não é saudável. Fecha e abre um lava rápido, sério. É de verdade. Não come rápido, um lava rápido. Não, lava rápido. Ou qualquer outro negócio com um produto menos perecível, sabe? É por aí. Não dá para ter menos que isso. É dor de cabeça demais, é processo demais. É custo demais para se fazer por menos de 12%. Mas às vezes tem também um desequilíbrio de custos pela questão aqui que o Ivan falou, né? Porque muitas vezes você faz um business plan, isso eu digo infelizmente, porque o Brasil aparentemente há uns anos atrás estava noutra direção, que o grande problema do Brasil pré-plano real era que você não conseguia levar um negócio. Você tinha que ganhar o máximo naquele mês, você não sabia se ia estar vivo no mês seguinte, né? Ou se o mês seguinte ia acontecer alguma coisa que ia te levar ao prejuízo, né? E nos últimos anos, as pessoas puderam fazer planos para recuperar o capital em 2 anos, 3 anos, 4 anos. Foi isso que atraiu em várias áreas de negócio do Brasil um capital que estava parado e precisava se remunerar. No entanto, hoje em dia, a gente volta a ficar desequilibrado, porque se de repente quer ser um restaurante muito bacana e você abriu num bairro bom, Jardins, você abriu em Higienópolis, né? Um custo de aluguel caro. Assim, o que acontece também conhecidos em operações de aeroportos, que pegaram pegaram espaço nos aeroportos quando os aeroportos estavam cheios, né? Aí, de repente, você tem um custo que você tomou lá em cima e a real frequência atual, 2 anos depois, 1 ano depois, é muito baixa, comparado com a questão como foi. Aí fica um desequilíbrio econômico-financeiro, onde eu enquadro aqui
o chamado custo Brasil, né? O Ivan, inclusive, tirou um sarrinho aqui, diz assim, payback de 247 anos. Não sei se foi erro de digitação, né? Mas eu acredito acho que não. Que não, né? Porque você afasta um tipo de empreendedor que é o que dá ponta do lápis, né? Se você não tem opção, é a única coisa que você sabe fazer da vida, você vai abrir um negócio sem fazer muita conta, infelizmente, porque é o que você sabe fazer da vida, não é o melhor caminho. Mas isso também está sendo muito injusto, eu vejo isso. Empreendedores sérios que tiveram até que abandonar pontos em aeroportos e outros, porque ficou desequilibrado. O aluguel que era 10% da operação virou 30% da operação. Sendo que todos os custos deveriam ser 20%. Exato. Então, assim, essa questão, por isso que também um outro aspecto só, não foge tanto aqui do debate, mas que eu vejo como muito saudável criar polos, buscar, como até alguns restaurantes foram para o centro velho da cidade, porque era uma região, em tese, mais degradada, com aluguel mais barato, mas, ao mesmo tempo, tem um pessoal que circula durante o dia. Sim. Eu acho que tem outras saídas também. Lá em Curitiba, aquele polo gastronômico do bairro Felicidade, né? Sair das regiões, os restaurantes também, eles têm separados, eles são muito fracos, mas juntos eles têm uma força interessante. E podem, muitas vezes, mudar os hábitos para levar os custos para baixo. Né? Esse foco tem que estar bem atento a isso, né? Tá, voltando à questão aqui, também em função disso, o dimensionamento do cardápio, que é um dos temas aqui que foi colocado antes, quando nós estávamos preparando pontos para abordar, né? Custo e preço de venda. Né? Em tese, também, por vários anos agora, a gente conseguiu estabelecer, várias operações estabeleceram boas parcerias com fornecedores, até por critérios de vigilância, tem controle de qualidade, o preço estável, né? Isso hoje está se conseguindo se manter ou pela questão econômica desordenou um pouco? Eu vejo como conseguindo, e os fornecedores também têm procurado manter a qualidade e valor até para poder ganhar esse mercado do food service, né, das pontas deles. Bom, parceria, né, Ive? Se não houver a parceria, mas eu não um ajuda o outro, né? Se ele não fizer direitinho, não ele adianta. Não vai vender. Não vai vender. Vai procurar um próximo que vai fazer. Concorrente também, não é? Né, para fazer esse atendimento. Mas vendo o valor do cardápio, falando sobre custo e cardápio, né, valor de custo, valor de venda, não é só fornecedor do alimento, né? Sei lá, quanto que ele gasta de energia elétrica? Sim, ar-condicionado. Quanto que ele gasta de ar-condicionado? Quanto que ele gasta de novo, mão de obra? Quais estão, juntando custos fixos e variáveis, qual é o valor correto de que ele deveria estar vendendo? Fora a competitividade do mercado. Sim. Essa conta precisa ser feita. Quanto vale e por quanto ele vai vender? Quanto vale englobando todos os custos, não só o fornecimento do alimento. E que são altos, né? Luz, principalmente, né? Também. Por isso a tecnologia está aí, né? Veja só, a parte de equipamentos que um restaurante tem que ter, uma unidade de alimentação tem que ter, toda essa parte de controle, aonde se mede a temperatura 2 vezes ao dia, exigência de vigilância sanitária, onde se mede, sendo um buffet, várias vezes, a cada 2 horas, né, a mensuração de toda a produção, todos esses cuidados. Então, isso tudo vai acusar lá na frente, é custo. Né? E se não fizer isso, derrapa. E hoje em dia não está para ninguém derrapar, não adianta. Dentro dessa questão também da busca da lucratividade, né? De uma operação que seja modelo, que hoje a gente vê a questão da colocação da tecnologia, né? Uma das grandes questões é a questão dos recursos humanos, sem dúvida alguma. Né? Me parece que nesse ramo a gente tem uma rotatividade um pouco maior que outros ramos. Né? Então tem aquele trabalho incansável que você treina e a pessoa, quando está pronta, vai embora. Né? Ou então ela vai fazer a vocação dela e tudo mais. Por outro lado, a gente vê uma geração com muito mais aspirações para esse ramo. Quer dizer, o sujeito, olha, eu nasci para isso, me formei para isso, quero ficar. Será que isso vai dar alguma estabilidade também para, Lúcia, você principalmente como formadora de pessoas? Eu acho que é um momento onde a busca por saber, por se capacitar, ela está bastante grande.
e existem níveis de colaboradores. Então, às vezes, um ajudante de cozinha ele pode fazer um curso rápido de técnicas básicas num SESI, num SENAI. Ele pode, para não chegar no local de trabalho. Hoje, esse conhecimento está sendo muito cobrado. Então, tanto na formação intermediária, por exemplo, as ETECs, elas têm essa parte de técnico de cozinha. E a parte do chefe de cozinha, a parte da faculdade, isso tudo, hoje em dia, não dá para mais se fazer nada improvisadamente. Tem que realmente saber, conhecer. Por quê? Porque o colaborador ele ainda precisa de bastante capacitação, né? Porque o número de restaurantes está aumentando bastante, mas a capacitação ela já tem vários lugares onde você pode chegar e se candidatar num nível melhor, onde aprendeu e já pode contribuir para o sucesso daquele local. Então, essa formação hoje ela já está bastante cuidada, bastante cobrada dentro das escolas. Por outro lado, essa questão que nós falamos, apesar da redução dos espaços, mas com a expansão da tecnologia e uso intensivo no setor, me parece que foi muito bem recebido em outras áreas além dos restaurantes comerciais, que são as áreas de hotelaria, que é a área de refeições coletivas, que elas lidavam com volume, necessidade de estabilidade da operação, padronização, áreas que já de antemão e há muito tempo têm uma necessidade enorme de padronização. Essas áreas, eu acredito que elas são mais receptivas a essa questão de cultura corporativa nova do setor, né? Existe a diminuição de custo que eles também precisam ter. E, geralmente, esses empreendimentos hoteleiros, hospitais e... Você falou em refeições coletivas. Né? O número de refeições é bem maior que um restaurante comercial. Então, o controle também precisa ser maior. Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta. Sim, sim. Era nisso. Você estava falando ainda da mão de obra. Exato, né? Estou relacionando com a questão de mão de obra, que a tecnologia ela foi muito bem-vinda. Aí, por exemplo, o cálculo que a gente faz, por exemplo, isso vale para todos, né? Tanto o comercial, o restaurante comercial que a gente vem falando, quanto o industrial, a central de produção. O hospitalar, né? O hospitalar, o hoteleiro, ou qualquer um da cadeia de cozinha industrial do food service. Quando a gente fala em número de refeições, uma cozinha convencional, que é aquela com fogão, blá, blá, aquela que a gente sempre vê, em um funcionário produz 50 refeições. Quando a gente fala na tecnologia, produz 120. Como é que é? Então, repete aí. Para cozinha convencional, um funcionário, 50 refeições. 50 refeições. Estou falando só da produção, da área de produção. Estou falando de limpeza, de gestão ainda dentro da cozinha. Enquanto a tecnologia é 1 para 120. Então, mais que o dobro, um pouco mais que o dobro. Sim. Isso diminui mão de obra. É um aproveitamento muito maior da equipe. Na verdade, é um investimento anterior, né? Porque os equipamentos não são baratos, mas com o tempo ele... o payback de 200 anos que o Ivan estava falando. Justamente. A verdade é isso. Bom, a gente vai se encaminhando um pouquinho para o final da conversa. Eu queria um comentário de vocês a respeito justamente, porque uma das questões que até nós propomos assim a discutir dentro dos formatos, dentro da questão da mudança dos projetos, impactos na funcionalidade, né? O que vocês acham que é a tendência nisso, né? Ou vai ser algo tão plural que não vai ter mais modelinho pronto? Eu acho que não tem modelo pronto. Modelinho pronto não tem. Não tem mais? Não tem. As pessoas tem que suar mais agora. Tem. A criatividade em ação. Porque o sujeito diz o seguinte, olha, o outro ali na esquina está ganhando dinheiro desse formato. Eu vou reproduzir. Vai depender de onde ele está. Vai depender do público que ele quer atingir, o custo, o custo não, o ticket médio que vai ser vendido, a experiência que ele quer trazer para a pessoa, qual tipo de experiência, se é que ele sabe que ele precisa produzir essa experiência. Então, padrão nesse sentido, né, Ivy? Eu acho que não vai dar. Não dá. Existem padrões no processo. Sim. Isso sim. Isso sim. E como? Sim, quer dizer, os padrões têm que ser obedecidos, mas
o entorno, né? O conjunto que vai ser feito. O esqueleto de padrões é o mesmo, mas o que vai fazer o corpo inteiro por fora, a imaginação, a criatividade, eu diria que está. Cada um criando mais do que. Uhum. Olha, eu queria agradecer. Eu queria que a Ive e a Lúcia falassem um pouquinho sobre si, que eu acho que não apresentei devidamente, quando a gente voltou ao vivo, depois de achar que estava ao vivo, né? Então, falasse um pouquinho sobre o seu serviço, o que faz, o que pensa um pouquinho, antes da gente encerrar. Quanto tempo eu tenho? Porque pode ser resumido, pode ser longo. Sim, não o Antigo e Novo Testamento. Só o Novo. 2 minutinhos aí, 3 minutos. Tá de ótimo tamanho. Bom, eu sou consultora em food service, sou sócia da FS1, uma empresa que existe há 41 anos. Como e você falou, não é a fundadora? Eu não sou fundadora, meu pai, o Amaury Peloso, ele que me ensinou tudo, um pouco mais, né? Ainda deve me ensinar muita coisa. A FS1 começou com projetos de cozinhas e hoje existe uma ampliação, tanto que até o nome mudou, né? A marca era Amplacontec, hoje é FS1. Nesses últimos 6 meses a gente está mudando essa marca e o modelo de negócio. O modelo de negócio mudou justamente no mix de produtos, por conta das mudanças de mercado. Então, de projeto, hoje a gente passou a fazer também consultorias e assessorias. Assessorias em engenharias de cardápio, assessorias na arquitetura, na expressão do restaurante, auditorias, controle de maneira geral, enfim. Então, hoje tem 20 produtos, não é só o projeto. A minha formação acadêmica é nutrição e arquitetura. Estou finalizando uma pós em empreendedorismo e inovação agora. Na FS1, hoje, eu faço a parte de novos negócios e relacionamento. Então, eu migro bastante para conversas com fornecedores de equipamentos, com feiras, me relaciono com o marketing, produzo esse tipo de conteúdo bastante. Revistas, blogs, enfim, é isso. Legal, Lúcia. Sou sócia diretora da Food Care, que já não existe há 41 anos, mas já há 18. E nós temos um trabalho mesclado de nutrição e gastronomia com o chefe presente, então é um dar as mãos assim bastante integrado, né? Fazemos essa parte de consultoria em escolas, em restaurantes, em franquias, enfim. Paralelo a isso, eu também coordeno e dou aula na faculdade Mário Chamber, onde desde 2008 eu estou lá coordenando o curso e também sendo professora de algumas disciplinas, e sempre na tentativa e o empenho máximo de formar bem os alunos, para que eles tenham, os empreendedores tenham possibilidade de usufruir desses ensinamentos com tanto empenho na vida aí do food service, dos restaurantes independentes, na parte de hotelaria. Tenho alunos trabalhando, inclusive, em cozinhas de hospital. Então, é uma coisa bastante diversificada, e até cozinhas de navio. Então, isso me deixa bastante feliz, né? E também 3 alunos que ganharam um prêmio. Então, isso dá um oxigênio para quem ensina. É um grande prazer. Obrigada. Realmente, nesse ciclo de debates que a NR está promovendo, a gente está tendo a oportunidade de trazer aqui muitos profissionais que normalmente não são conhecidos porque atuam atrás dos bastidores. Porque boa parte do mercado, ao abrir um restaurante, precisa de um projeto, precisa de uma idealização, precisa de alguém que formate as funcionalidades, adapte os padrões do que é necessário perante a legislação, e também da racionalidade da operação para o investimento, para a proposta, para a aspiração que o restaurante vai representar. E esses profissionais normalmente não aparecem, genericamente eles são conhecidos como consultores de food service. Eles podem ser arquitetos, eles podem ser nutricionistas, eles podem ser administradores, né? Mas normalmente eles acabam contando com equipes multidisciplinares que têm uma grande gama de conhecimento. Eu digo, inclusive, que boa parte do patrimônio do mercado, que é a inteligência do mercado, do conhecimento, do passado, dos erros cometidos, das tendências e do como não errar, está na mão desses profissionais de food service. E esse ciclo da NR
de debates online. Tem sido uma oportunidade única do meu ponto de vista, é muito bacana. E assim, tenho orgulho de estar participando de alguma forma disso, para trazer esses profissionais, colocar o rosto e para serem conhecidos. Em tantos outros ramos, os consultores são conhecidos, desse ramo, os consultores não são conhecidos, né? E, ao não ser conhecidos, eles não podem partilhar o conhecimento. É o início que nós estamos fazendo, esperamos que se tenha mais espaços nesse sentido. E o ciclo de debates da NR 2017, ainda tem mais um debate que a gente vai divulgar em breve. Já tivemos, com esse foi o 4º, vamos ter o 5º em breve, que provavelmente nos próximos dias estará na fanpage da NR. Agradeço a presença da Ive, agradeço a presença da Lúcia, Obrigada. agradeço a audiência, ao pessoal que interagiu, ao que não interagiu, mas assistiu, e a todo mundo que compartilhou e também vai continuar replicando aqui. Super obrigado e boa semana a todos.